Olá, sejam bem-vindos ao NFQ. Eu sou o Tiago e juntamente com o Marco vamos falar de NFTs. Marco, como estás? Tudo em ordem? Estou bem e espero que estejas bem. E espero que todos os nossos ouvintes estejam bem, Sempre. com os seus fundos bem longe do FTX, que nos apanhou todos de surpresa, não é? Tem que começar já a abrir com o FTX, porque isto foi uma coisa que eu nunca apostaria aos meus cavalos que isto acontecesse. Numa companhia supostamente tão segura. Era a companhia a seguir à Binance, era a companhia das companhias mais sólidas, não é? Sim, estava no top 3. Acho que tens a Kraken, tens. Mas sim, eu ponho a FTX, pronto, como aquela mais emergente e mais. Estava a ganhar muito terreno. Só a Binance é que estava acima e talvez. Kraken não sei se estava. Crypto.com e tal. E. Opá, quando vi esta notícia de como estavam a apropriar dos fundos dos clientes para fazer investimentos e parecia uma companhia tão saudável porque eles tinham montes de. Aliás, eles salvaram muitas companhias que foram ao Shark também na altura, como a 3AC, que também tinha dado uns certos golpes, e o Sam Bankman-Fried andava a comprar sim essas companhias, mas depois fomos a ver que afinal aquela pólvora toda acho que era um bocadinho fundada através do próprio token de dólar digital da FTX, que era criado por eles próprios, mais a manipulação do dinheiro dos clientes também, que tinham lá na plataforma. É assim, à primeira vista, quando tu olhas para a cara do principal culpado, não dá ideia, Sim. não dá ideia que seja capaz de cometer uma trafalhice destas. A sério. Ahm, mas, mas cometeu. Eu acho que aqui também, claro que este esquema era isso mesmo, era um esquema manhoso, mas acho que a Binance também ajudou a que se afundasse mais depressa, especialmente quando Sim. vendeu, quando vendeu em massa os tokens, ou seja, aquilo foi uh, essa jogada também acabou por criar um efeito dominó porque levou mais investidores tirassem vendessem o token, não é? E acabou por colapsar. O que é que achas disso? Acho que o CZ lá da Binance, eu acho que ele já tinha informações que eles tinham feito uma aposta também na FTX há uns tempos atrás. Tinham posto fundos para levantar a plataforma. E, pelos vistos, Sam Bankman-Fried ficou sobreconfiante e já queriam. E depois o Sam Bankman-Fried também tinha relações com o Senado americano, muitos deles dos democratas, olear ali a máquina, arranjar investimentos. E, pelo que se dizia, ele estava a tentar fazer um lobby contra a Binance também. Entretanto, o CZ acho que investigou um bocadinho mais ali o portfólio da FTX e descobriu lá uns certos podres nos números, não é? Nas contas, e decidiram nessa altura tirar todos os fundos que tinham e que tiveram algumas dificuldades. Agora, se foi deliberado ou não, que também deve ter sido, foi ali um checkmate muito forte, não é? Nesta competição. Mas eu acho que, pelo que eu vi, pelo que ele diz, também tem lógica, porque ele diz que teria muito mais interesse, que mesmo que a FTX estivesse de forma saudável, porque se estivesse saudável, os números da cripto ia haver cada vez mais usuários e podia servir, chegava para todos e crescia muito mais do que derrubando a companhia do FTX e angariando mais alguns clientes. Acontece sempre, parece que damos um passo à frente e depois lá damos dois atrás. Há muitos maus atores neste espaço, infelizmente ainda. E é só mais uma ressalva, mais uma vez, para as pessoas usarem as plataformas, mas logo possível transferirem os fundos que compraram para a sua própria carteira privada, porque mais que nunca, Nature Keys
Not Your Money, e pronto, e muita gente. E até um bocadinho de gossip já agora, que eles estavam, sabes que o FTX também tinha por trás a Gisele Bündchen e Tom Brady, não é? Que eram tipo âncoras, cabeças de cartaz. E agora estou a dizer que o divórcio pode ter surgido já dessa altura do, do Tom Brady Tu querer tanto viste isso? investir Eu lá. estive a ler. Foi, foi, foi lá que, pronto, num podcast que eu costumo ouvir e Aí um, um dos Nicks estava a dizer isso. foi o Kicks. Foi Foi o o Kicks. Kicks, foi. Ele disse que o Tom Brady tinha usado praticamente as poupanças todas na FTX opa, isto é incrível. E que acho que ele depois teve que É voltar, mesmo. o Tom Brady, que é um jogador de futebol americano, teve que Mais voltar depois galardoados. ao ativo, porque tinha-se reformado, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Opa, é incrível. Mas acho que eles estão mesmo a ser investigados por apoio Então, à FTX e se calhar não tem nada a ver e são apenas peões nesta trama. eles vão ser chamados, mas acho que não vão ter envolvimento porque eles não têm acesso às contas, não é? Não sabem, podem ser investidores, mas não sabem o que Sim, é que andam lá a fazer em termos financeiros aquela equipa de trabalho. Pronto, tiveram visão, se calhar foram patrocinados também para fazer estes vídeos. E pronto, olha, isto tudo para dizer o quê? Se olharmos agora para o mercado da criptomoeda, no CoinMarketCap, por exemplo, se formos aos últimos 15 dias, mais ou menos que isto tudo começou, vemos a Bitcoin a descer de uns seguros 21 mil, 20 mil, que andava sempre a rondar por ali, e está agora nos 16.500, que foi um tombo muito grande. E como a Bitcoin, falamos do mercado todo em geral. A própria Ethereum esteve nos 1600, agora está nos 1200, por exemplo, entre outras. Mas num ponto positivo, acho que até se tem aguentado bastante bem para a notícia que foi. Dado que, como a gente falou, a FTX tem um envolvimento em tantas empresas que estão agora também a falir, tipo a Genesis é capaz de falir, falou-se da Crypto.com, e mesmo com tudo isso a acontecer, o preço tem-se aguentado, acho eu, até de forma bastante razoável. A Bitcoin, eu contava com o Ethereum já abaixo dos 1000, por exemplo. Pode ainda chegar lá, mas contava que fosse uma coisa muito mais brusca. eu estava aqui a ver, a Solana está em décimo Ah, sétimo. A Solana que também era uma das moedas intrinsecamente conectadas exatamente. à FTX, não é? Também levou um bom rombo aqui Um no super valor. abanão. Ainda há umas semanas estava em décimo lugar, por isso desceu está abaixo de moedas como, por exemplo, a Shiba Inu. A Sim. Shiba Inu. E a Litecoin, imagina, que já não tem uso. Pronto. Ah, o que, na minha opinião, a Solana continua a ser uma moeda. Nada mudou na sua forma de trabalhar e na evolução que poderá ter, não é? Continua a ter bastante funcionalidade. Só que, como tu dizes, estava tão intrinsecamente ligado ao FTX que, pronto, as pessoas associam diretamente a isso e pronto, houve oportunidade no mercado para quem conseguisse cheirar aí o sangue no mar, por exemplo, quando essas notícias saíram, os IUTs, por exemplo, os maiores NFTs aqui da Solana, os IUTs lembro de serem para os 60, já subiram agora para os 111 Solanas, os DeGods também tiveram para aí 150, estão a 309, os Solana Monkey Business tiveram a 125, já estão a 250. Não quero dizer que sei que desvalorizou bastante em termos monetários a Solana, mesmo que tenhas mais. Mas quem tiver a ver a longo prazo e tenha tempo, pode ter duplicado basicamente o seu número de criptomoedas e eu acredito que a Solana depois vai dar a volta aos poucos. Se calhar até foi uma coisa positiva ver-se agora afastada destes maus atores outra vez. Mas pronto, Tiago, isto é um programa sobre NFTs, não é? Acho que não podemos ver esta notícia, mas vamos falar das coisas mais interessantes e mais positivas. Queres falar no top 10 Sim, de NFTs desta semana?
ou os projetos que tiveram mais volume? Falo, a gente falou um bocadinho de como a Solana foi afetada, mas isso também transpareceu nos NFTs na rede da Ethereum. Lembro-me, por exemplo, os Bored Apes estão agora aqui a 65 no OpenSea. Eu acho que eles estiveram à volta de 50 ou 55, mais ou menos, ou lá está, houve oportunidades e fizeram uma boa recuperação. Mas ao par disso, continua-se a haver assim uma hemorragia bastante generalizada. Temos os mutantes também a um preço até bastante bom, 11.5, que já não se via há muito tempo. Tanto bom em termos de Ethereum quanto ao valor de Ethereum também. Temos os Azuki já estão. O Azuki tem sido quase uma moeda ali bastante sólida. As pessoas, acho que o mercado asiático faz um Diamond Hands mais forte. Está nos 10, que é bastante interessante. E muita gente não gosta, porque, por exemplo, consegue estar numa assim acima dos Moonbirds, por exemplo, que é um projeto conceituado, acima do Artifact, também da Nike, não é? A Clonex, desculpa, também faz parte ali da Nike. E opá, é interessante, mas pronto, todos os projetos em si acabaram por também deslizar e aos poucos vão subindo um bocadinho. Mas eu continuo a achar que provavelmente pode continuar a descer enquanto não houver uma agitação um bocadinho maior e começarmos a ver aqui um renascimento. E esta história da FTX eu acho que ainda vai durar uns tempos até saber até que ponto é que aquilo, não é, alastrou. Parece um derrame de crudo, não é? Nunca sabes até onde é que aquilo vai parar ali no mar. Tens razão. Acho que ainda é só a ponta do iceberg. Esperemos que não Pois. seja muito grande debaixo d'água o tamanho do iceberg. Um, e a nível de notícias, que é que a primeira que já falamos até foi logo na abertura que foi da FTX, mas agora falando de NFTs, o que é que tens para nós? Tenho já uma notícia muito importante da última hora. Que finalmente os Um Bored Ape Yacht bombástico. Club abriram a boca. Que já não falavam há muito tempo. E temos já a próxima ativação do roadmap. Eles puseram no Twitter que a sair por volta de mês de Natal, até por os meados de Natal, deixa-me encontrar aqui a notícia que vai ser o trial do Jimmy the Monkey. O trial do Jimmy the Monkey está inserido no roadmap deles e é basicamente vão ser três componentes nesse processo do Jimmy the Monkey. Vais ter o prólogo, que, que ainda estamos para ver, que já tem a ver um bocadinho também com os cães, que vai haver uma ativação dos cães, porque depois vai haver uma fase que vai haver pronto, o Jimmy the Monkey era um macaco que andava a investigar os Bored Ape lá no pântano. Eles apanharam o Jimmy the Monkey, agora vão fazer um julgamento e pelo que dá a entender vai haver aqui uma luta do Mechadogs, ou seja, de cães mecânicos, vai haver também macacos mecânicos, os apes mecânicos, contra uma invasão, supostamente. Não sei se este Jimmy the Monkey tinha aliados. Ou seja, vai ser muito bom para ver se traz um bocadinho de volume e se os Bored Ape que dizem que querem demorar mais tempo a fazer coisas com mais carninha, não é? Para não ser o típico airdrop de hoodies e isso tudo. Por isso pode ser que seja uma coisa positiva para o mercado que agora tem estado. Precisa assim de uma mudança, precisa de alguma coisa assim nova, não é? E que traga assim alguma criatividade também. Eu estava aqui com meio com uma teoria da conspiração, porque eles estavam a ser investigados pelo SEC, não era? Lá das securities lá nos Estados Unidos, para ver os números deles e também ver o que é que se passava lá. E eu até pensava que eles não estavam a largar nenhumas informações, porque pensei que até tivessem de mãos atadas com esta investigação toda, não queriam fazer grandes chafurdices na água, não é? Para não levantar muito ali a poeira. Mas não, finalmente, passado, acho eu, que o Other Side já foi em Abril, já passaram para aí 6, 7, 8 meses. E pronto, agora já temos notícias que o julgamento começa no Natal.
E quer seja fã ou não, traz muitos olhos para o mercado, o que é bom. Acaba por ser mais uma coleção, não é? Não sei bem se será. Especula-se um pouco que pode ser até. Era muito interessante se eles já conseguissem fazer algum desta história acontecer já no Other Side, no multiverso deles, onde as pessoas pudessem fazer lá a tal procura e este tal julgamento. O que se fala também é que pode haver tipo um airdrop até de um fato mecânico que possa ser usado pelos cães ou apenas trocares o que tu tens e evoluires o teu cão, ou seja, um é queimado e o resto fica assim com uma metamorfose ou algo do género. Temos que esperar para ver. Pode ser que não estejam a criar uma linha nova e apenas a fazer um upgrade, algo assim do género, que seria por acaso bastante interessante. E vão lançar jogos também. Por isso pode ser uma forma de monetizar aí as audiências. E que ideias mais, Marco? Qual é a próxima Depois, notícia? a próxima notícia temos aqui também a Nike a dar cartas. Então vou lançar o mercado Web3, que é Swoosh, que é SW2OSH, para incentivar a criação, comércio de roupas e ténis e ao mesmo tempo interação entre as pessoas que têm esses materiais. Um, já com esta fase que eles já estão integrados com o Artifact e estamos com o Clonex, não é? Que eles têm uma parceria importante com eles e com o Takashi Murakami. E parece que eles estão a apanhar o gosto e querem fazer também aqui uma plataforma própria deles, da Nike, num espaço Web3. E de forma também a unir mais as pessoas que têm este gosto com colecionáveis da Nike também, porque há sempre um mercado mesmo físico de sapatilhas, não é? De sapatilhas ou de roupa com números limitados. E eu acho que eles querem fazer algo semelhante, mas no metaverso. Mas o que também é interessante aqui é que eles estão a dizer que mesmo pessoas vão lançar desafios para a comunidade participar e poderes tipo co-criar peças de roupa, fazes o design e se fores escolhido, depois nas vendas tens direito a royalties também. Ou seja, podem lançar aqui novos criadores, Ok. até pessoas que imagina nem têm formação técnica ou académica, mas que até podem ser bastante talentosas. E é uma plataforma até para mostrar o seu trabalho e então, através destes desafios, contribuírem, não é? E opá, achei isso uma ideia muito fixe. Sim, tal como fizeram no QQL. Sim, no QQL era um bocadinho mais controlado porque já tinhas ali a premissa feita, não era? Era só escolher mais ou menos as cores e os elos e aqui se calhar dá um bocadinho mais de liberdade criativa às pessoas. Mas é uma forma de integrar mais a comunidade, até de ver o que é que a comunidade gosta, para eles até propriamente tirar ideias para futuros lançamentos, que eles se calhar gostam mais deste tipo de roupa assim, então vamos nessa direção. Acho que é muito bom para ambas as partes, por acaso. Acho que sim, acho que a comunidade, quando está mais envolvida, e acho que esse é o futuro também Uhum, nas coleções de NFTs, é envolver mais a comunidade também para dar continuidade ao projeto. Porque é a comunidade que realmente faz mexer as coisas, né? Se não tiveres público, se o público não estiver interessado, a coleção acaba por morrer. É assim, estamos a falar no sentido da utilidade, não é? Porque uhum, há coleções que apenas existem pela, não é? Pelo seu desenho ou pela sua música ou lá o que é. Agora, é essa a particularidade da Web3. Né? Nós temos falado da Web3 e pronto, antes disso houve a Web 1 e a Web 2. Né? Enquanto que a Web 1 é a internet propriamente dita, não é? Ou seja, uhum. é Sim. o básico, não é? A Web 2 foi a evolução para as redes sociais, para a interação com o outro, não é? Para a comunicação. E a Web 3 digamos, a utilidade que tu podes ter na internet e o que é que tu podes fazer com isto é infindável, não é? Digamos, para já acho que ninguém tem bem a noção, digamos, do que é possível atingir atualmente, não é? Acho que ainda são,
são caminhos que ainda estão por ser desvendados, mas acho que o Explorar. futuro é promissor. Sim, se a gente pensarmos, isto ainda é um bebezinho prematuro, porque estamos, assim, há um ano mais ou menos nesta experiência com companhias a desabrochar, que é tão cedo e já se mostrou alguma potencialidade. E vês que as pessoas, pá, gostam de sentir-se integradas numa comunidade, não é? Usar os Discords, por exemplo, criar subgrupos depois. Ou seja, como tu dizes, tem tanto por onde pegar que realmente muitas companhias estão a prestar atenção agora a este mercado emergente. Exatamente, eu acho que é usar o público para fazer crescer a marca, não é? E isto, Sim, isto é importante. Em relação também a esta questão da criatividade, eh, também acredito que os NFTs possam também dar visibilidade a um público, a criadores que estejam a começar e acho que, pelo menos a meu ver, deveria desprender-se um bocado dessa. É óbvio que isto tem sempre público, mas aquelas coleções de macacos e depois vem, saem os hum. macacos, vem os touros, vem os ursos, É. e acho que isto é engraçado, mas acho que o potencial é tão grande Não é viável, não que é? tu A teres longo uma prazo. pessoa que consiga, ou não é viável. E eu acho, claro que isto é sempre um ativo e, Uhum. as pessoas compram porque gostam, mas também compram porque querem lucrar. Mas eu acredito que quando, quando esse espaço estiver mais consolidado, também vai ser bom para artistas que fazem trabalhos no mundo físico conseguirem expor os trabalhos deles e peças únicas em formato digital e qualquer pessoa poder aceder a essas peças de arte. Acho que isso é mais viável, apesar de muito trabalho ser em algoritmo, não é? De haver Sim, ali uma mãozinha informática, né? De exatamente. computador, tu conseguires ter uma peça que foi feita por alguém eh, que até tem valor, por muito que o valor seja um bocado relativo, né? Acho que é também para os artistas uma nova forma de conseguirem expor o seu trabalho e terem sucesso. Sim, muitos até que não teriam oportunidade de outra maneira, não é? Porque existem muitas galerias que para entrar não conseguires ter visibilidade numa galeria é muito difícil. De outra forma, é um mercado tão competitivo. Tu podes criar, não é? Tu já vês hoje em dia, tu podes criar a tua própria galeria virtual. Quem tiver qualidade vai ter muito mais oportunidades de se ingrar, não é? Ou de aparecer. Claro. Mas olha, estamos a passos largos para a marca de 1 hora, não é? Nós estamos a fazer o nosso trabalho, estão ouvindo. Mas é apaixonante falar disto. Pronto, acho que tem um potencial enorme. Mas falando agora aqui no prato do Ai dia, não, é isso? ainda há mais uma notícia. Aqui os papões aqui da Yoga Labs continuam, tipo Pac-Man, a comer outra companhia. Já tinha acontecido, não é? Com os CryptoPunks e agora adquiriram a WeNew Labs do Beeple, que nessa companhia o projeto mais conceituado é o 10KTF, que é aquelas linhas de roupa e de mídia que tu equipas o teu PFP com sapatilhas e camisolas de PFPs para depois irem a combate. E todas as semanas costuma sair um vídeo com o desenrolar da história aqui do Agmi-san. E pronto, viemos a saber que aqui esta colaboração acabou por existir. Já se especulava, porque já há muito tempo para cá eles iam lançando pequenos easter eggs na história do Agmi-san na Winnie Labs com artigos dos Bored Ape, como aquela bebida do Other Side, por exemplo, e agora realmente consagrou-se e estava a ver
que agora já me passou aqui a ideia de quanto é que foi adquirida, que também é importante ver. E foi meio surpresa, tardou um bocadinho por ser um bocadinho tardia e consumou-se. Esta parceria, pá, o que é que eu tenho a dizer? Eu adoro a Yoga Labs, mas opá, gosto de haver assim um bocadinho mais competitividade, porque todos os grandes projetos que começam a entrar na órbita deles e, e acho que para um desenvolvimento mais competitivo também, com ideias diferentes, gostava que cada companhia se ingrar com as suas próprias ideias. Não sei, é uma perspectiva. Parece uma Microsoft dos NFTs, É verdade. né? Que é da tipo, basicamente, a concorrência vai sendo comprada e acaba por ficar com o monopólio, porque eu acho que ele já tem o monopólio dos NFTs e estão cada vez mais a acumular. Pronto, é mesmo a Uhum. corporação, né? É mesmo a grande empresa. Pronto. É que acaba por ser cada vez mais difícil para outras equipas conseguirem se ingrar, né? Tens aqui esta que é uma empresa, não é? Esta mega Uhum. empresa que está a abafar, não é? Esta forma corporativa. hum, mas não sei se também estas companhias têm dificuldades financeiras, não é? Porque depende da estratégia que tiveram quando o mercado estava em alta, porque imagina se capitalizarem e preferiram manter todo o portfólio em Ethereum, desvalorizou bastante, por exemplo. Muitas foram afetadas, ainda não se sabe quantas foram que tinham também fundos em locais como a FTX, incluindo os Bored Ape, conseguiram tirar alguns dos fundos umas horas antes, por exemplo. Pronto, aqui há alguma negligência às vezes na tesouraria, também saber gerir bem como é que vão diversificar os fundos, se vão manter em Ethereum, uma boa parte também em moeda estável como SDC ou euro, dólar, não é? Porque ao fim do dia isso é que também mexe um bocadinho. Porque sabemos que quando atinge aqui o bear Sim. market é sempre a ficar 3 anos, 2 3 anos no mínimo, até as coisas começarem outra vez a subir. Tens razão. Acho que diversificar o portfólio é sempre o caminho a seguir, né? Nunca pôr as fichas todas no mesmo barco. Cavalo, Nós ainda exatamente. não dissemos isto, mas isto não é aconselhamento financeiro. Pá, Não, de esquecemos forma sempre de dizer nenhuma. isto no início, mas não é. Agora, acho que é, como tudo na vida, um portfólio que seja diversificado, tendo em conta a volatilidade do mercado, é sempre mais fácil de conseguir, se calhar, recuperar alguma queda que possa surgir numa das moedas do que colocar tudo numa, achar que aquilo vai ser o Muito Eldorado e depois bom. aquela moeda vai, Exatamente. vai ao charco, tipo o token da FTX e depois ficamos todos a chuchar, né? Acho que isso Exatamente. não é seguro. Muito bem. Agora que vamos ao prato do dia, não é? Queres tocar aqui no assunto? O que é que vem no menu? Ora bem, nesta semana acho que não podíamos. Tínhamos alguns uns bons concorrentes, mas até aqui, pelo que aconteceu durante a semana, acho que o Valhalla acaba por ser a escolha, dada a controvérsia, dado também o foco em que eles têm, a ambição que eles têm. Acabamos por escolher este projeto. Um, Começando com Plart, se calhar, Tiago. Se, é assim, isso acaba por ser na mesma assim um estilo. Eu olho para isto, faz-me Meio parecer um anime. bocado a última coleção que nós falamos, que é o Keeper. Não achas que é um bocado similar ao Keeper? Não Eu sei, acho, acho que mas é eu assim uma coisa parecida. acho que a arte do Keeper era melhor. Exatamente, Vale o que acho que a arte vale. do Keeper é mais interessante. Mas é assim, isto, nós ainda não vimos, ainda não foi desvendado, certo? Exatamente. Não, estou a ver no próprio website deles, que tens aqui alguns exemplos.
Aqui parece-me um bocado, se eu posso dizer, parece-me uma fusão. Em certa parte parece um bocadinho de anime, mas noutra parte faz-me lembrar um bocadinho do desenho animado do Batman que dava no Cartoon Network, por exemplo. Parece-me assim uma Mas mescla. eu vou ver. Diz? Do Batman, mas o antigo, certo? Sim, Daquele o da nossa antigo, infância, exatamente. ou é Da do. nossa, sim, da nossa infância que dava no Cartoon Network. Pá, e eu, Não sou propriamente fã, não quero dizer que não é um bom projeto. mas achas que não. Para os dias que correm, não é. Não, porque se eles vêm a quente fazer um mint de 0.5 Ethereum, acho bastante, acho bastante ambicioso, na minha opinião. Porque eles também têm a ambição de ser tipo a Twitch, como é que se diz? Que tens assim um streaming de videojogos, sabes? E eu acho que eles querem rivalizar e fazer assim também fazer um stream de videojogos. Mas isso envolve muito capital, não é? E a Twitch já está tão enraizada. Pá, acho, como digo, extremamente ambicioso. E vai ser mais uma coleção de PFPs a rondar os 9.000, por exemplo. Vão angariar imenso capital. Porque pronto, ok, o debate é, ok, é 0.5, mas a Ethereum 0.5 são $600, que se calhar antigamente quando fazias um mint de 0.2, 0.25, equivalia a esse valor. Mas as pessoas esquecem-se que, como eu acredito e acredito bastante na Ethereum, dois para amanhã a Ethereum começa a valorizar outra vez e eles têm aí um arsenal bastante chorudo em termos de moeda. E gostava de ver esses fundos depois investidos na criação desta ideia deles, não é? Temos visto tantos projetos que fazem essas ambições e depois são slow rugs, por exemplo. Mesmo os Keepers agora vai entrar na obscuridade, não é? Teve aquela fase de pre-reveal que sobe sempre um bocadinho e acho que, pronto, não posso entrar em conclusões imediatas, mas acho que não estou muito de acordo. Eu esperava uma arte, tinha que ser uma arte de eleição nesse caso, para pedir logo um valor assim. Ou alguém que estivesse por trás do projeto que soubesse que era bastante sólido e dizes, ok, temos aqui um conjunto de nomes que já tem tantas provas dadas que vale bem esse investimento. Eu ouvi falar, a equipa deles é Docs, ou seja, pelo menos aqui há alguns elementos que são que já se apresentaram a público. Sim, sim, tens o CEO, sim, mas depois já andou a circular no Twitter um SMS do CEO a falar com outra pessoa que, a dizer, no pior dos casos, era uma angariação para fazer um slow rug do projeto. Agora, quão factual é, mas parecia vir de fontes mais ou menos sólidas. É assim, a arte, eu estou agora a ver a arte e realmente a arte não é assim tão interessante. Para o preço que é, se me dissesses que, por exemplo, o Skipper estariam a esse preço e estes ao preço do Sim, Skipper, não tinha dados para contrariar. Agora, assim, pronto, eu acho que isto também está, isto tem a ver com a construção de um jogo, mas é assim, se os personagens são desta categoria, não há de ser uma coisa sim. muito, Quando tem tendência a sair, até costuma ser não igual ou sei, pior. assim, chamativa. Exato. Como contraste, por exemplo, como contraste, não escolhemos esta semana, mas também saiu um NFT que é o Cellmates, que é do Macbeth. Macbeth já é uma companhia com bastantes provas dadas, faz assim um cartoon do género do Mickey Mouse anos 20, 30, digamos. Teve uma colaboração também com os Bored Ape numa linha de roupa. E pronto, lançaram um mint também à volta de 0.3, 0.4, mas estamos aqui a falar de uma companhia já com bastantes provas dadas no mundo da animação também e de linhas de roupa e de acessórios e que agora, por exemplo, tem um floor de 0.78, mas acho que lendo o site tem muito mais pernas para andar. Uh, Mesmo é bastante inovador, que é tu tens quando fizeres um mint vais para uma cadeia e depois quanto mais tempo estiveres na cadeia mais perks tens. Assim, vais ter umas dinâmicas interessantes e não escolhemos porque por acaso aqui este Valhalla foi bastante controverso e dividiu bastante as opiniões do mundo aqui do Twitter e do Discord.
Aquela questão da prisão que tu referes é tipo fazer staking, É não é? uma espécie de Mais ou menos, staking, sim. É uma é espécie de isso. staking, sim. Ou seja, tu fazes o lock do teu NFT para poder ter mais regalias, não Dá a entender que é isso. Por exemplo, o website está fantástico por exemplo, estás a gastar este dinheiro e eles já garantem, por exemplo, que vais ter direito acho que alguma roupa, por exemplo. Vais ter uns colecionáveis que vais poder exercer a opção. Pelo menos algum capital já estás a garantir lá está, de uma companhia com mais nome no mercado. é? Muito bem. E acho que foi um prato de dia que não sei se vai digerir muito bem, não é? Foi um bocado desabido, não é? E agora passando aqui para a coleção da semana, vamos falar dos Moonbirds. São uma coleção de 10.000 corujas, também em formato pixel, ao estilo dos Uhum. CryptoPunks, bebe muito da influência dos CryptoPunks. Pronto, são NFTs, portanto, criados no protocolo ERC-721 na rede Ethereum. E é uma coleção que foi lançada este ano. É engraçado como é que nós falamos na flutuação de preços digamos, o floor price agora Exatamente. destes monoboards está bastante mais alto do que no início, mas foi uma coleção lançada em abril deste ano, o que é fantástico. E foi então criada pela startup Proof. Então, a Proof foi criada por alguns elementos, entre os quais o Kevin Rose, que é digamos, o principal pilar aqui desta empresa. Esse Kevin Rose é um empresário que já começou também há bastante anos atrás aqui na internet, Exato. Um entrepreneur ali forte. sempre muito, muito envolto na Web 2, Uhum. desde o início. Também acho que começou a carreira na IPTV, que todos nós sabemos que é usada muitas vezes Sabemos por para ver fontes canais alternativas, piratas e não é? jogos, fontes alternativas, claro. Jogos da bola na IPTV, segundo dizem. E pronto, e foi traçando o percurso até chegar à Web3. Ele também é fundador do podcast Proof, que eu já ouvi, e é um podcast muito bem estruturado. É uma empresa que está bastante consolidada. Pronto. E então, antes de mergulharmos nos Moonbirds, temos que falar na, na Proof Collective. Então, o que é que é? Exatamente. Proof Collective é um grupo de indivíduos que são apenas 1.000, ou seja, é um grupo bastante restrito, que é composto por criadores, ou seja, por artistas, mas também por colecionadores, e muitos deles mantêm-se no anonimato. E é um grupo, ou é uma comunidade premium, e que são eles os responsáveis pelo sucesso das coleções. Moonbirds, Oddities, que também veio a seguir, e antes disso os Grails, que eram peças Exato. de arte criadas por vários artistas conhecidos, e também dos emotes. Ou seja, um proof collective. Isto é incrível, porque tu, para comprares um, um proof collective hoje em Uhum. dia, tens que pagar 30 Exatamente. Ether, não Exatamente. é? Mas acho que no, no tempo das vacas gordas chegou a ser vendido por 100 Ether naquela altura, ou seja, não sei, isto era um balúrdio, mas era o preço que se pagava para tu pertenceres a uma comunidade super restrita, com Alpha. Muito informações alfa. Yeah. alfa de várias coleções, não é? Ou seja, com airdrops por exemplo, Moonbirds ou Oddities ou o que é que fosse do grupo Proof. Ou seja, era um investimento caro, era um investimento bastante caro, mas se as pessoas soubessem usar bem, se calhar conseguiriam recuperar o investimento. Mas também muitos
investidores devem nadar em dinheiro, por isso acho que não precisavam muito de recorrer a lucros à custa disto, mas é pessoal que tem muito conhecimento e muito capital. E se puder acrescentar que, e para além do alfa que vais receber, imagina, as conexões que fazes com indivíduos que não farias noutras situações. Porque imagina que até entrávamos cedo e conseguíamos um destes passos na altura, ias ter acesso a uma série de gente, até o próprio Kevin Rose, às vezes participava nestes discordes privados, não é? E pronto, e podes criar conexões até, sei lá, até a nível de emprego ou de informações e entre ajuda entre as pessoas, que já para além da valorização depois do que vais receber de airdrops, da própria informação e pronto, de prestígio e de poderes entrar num círculo que normalmente não, se calhar estaria fechado. E eles já tiveram, e sim, enquanto referiste o preço, eles já tiveram mais caro com as Bored Ape. É assim, eles começaram o mint inicial, na altura, em dezembro de 2021, eram 5 Ether. Estava mais ou menos, o Ether estava um pouco abaixo dos $4.000. Por isso já era bastante dinheiro naquela Hum. altura. Mas só para chegar aqui à conclusão desta comunidade premium, prestigiosa, o somatório de NFTs dos 1.000 membros ou da comunidade total aqui do Proof Collective engloba aproximadamente, isto é mesmo muito dinheiro, 148 CryptoPunks, 817 Bored Ape, Uhum. 500 Midgets, milhares de art blocks e outros NFTs raros. Ou seja, se este não é a comunidade mais exclusiva de NFTs, então não sei o que é. E passa um bocado assim ao lado do radar. Mas realmente este grupo deve ser o grupo mais potente e mais diversificado de pessoas que têm o conhecimento, não é, daquilo que realmente tem valor O bom gosto, neste sim, mundo, sim, sim. não é? É fantástico. Uma coisa interessante, aqui antes de passarmos para, para os Moonbirds, é que nós sempre que falamos de coleções temos que falar nas controvérsias porque elas existem sempre. Tu para fazeres o Mint tinhas que pagar 5 Ether, ou seja, na altura, quase $20.000. No entanto, certas pessoas que pertencem à comunidade tiveram ah, passes gratuitos, como por exemplo o Beeple, que Sim, falamos há pouco, o Twin Flames, que é o artista fotógrafo, não é? de fotografia também de NFTs, que um dia também falaremos, comprou o passe por 0.001 Ether. Era só para dizer que não era de Sim, borla. Gary V também teve um passe gratuito e o irmão do Gary V, que tu não sabes quem é, também teve. Ou seja, acho isso que opa, tem sempre tem controvérsia, controvérsia, mas mas, também mas trazem pronto, valor, não é? é isso. Eu acho que o que eles pretendiam era um grupo que fosse composto por pessoas que percebem disto e que querem melhorar os NFTs. Acho que também é essa a ideia que tenho do Kevin Rose, que é aqui uma personagem que quer expandir os NFTs, mas de uma forma consciente e de valor, e não da forma como muitas vezes vemos dos rug pulls e Uhum. trafolhices que cada vez existem mais. Mas pronto, é só esta parte. Acho que tínhamos que falar do Proof Collective antes de falarmos nos Moonbirds, porque foi após a Proof Collective que foram aparecendo estas coleções. Então, os Moonbirds, como já falamos, 10.000 corujas pixeladas que começaram a ser vendidas no preço de mint de 2.5 Ether, que equivaliam mais ou menos a $7.000 na altura. 2020, ainda este ano. 2.5 Ether hoje em dia, não sei se só que é para aí 3.000 euros, Sim, 3.000 dólares, 4.000. 2.5, sim, à volta de 900, sim, perto de 3.000 dólares, mais ou menos. E sei que na altura, lá está, a gente estava a falar de projetos, como falámos de Valhalla, não é? Que era um muito caro,
até pelas pessoas que estão por trás do projeto e da arte. E aqui as pessoas nem pestanejaram porque o Kevin Rose já tem, especificamente nos Estados Unidos, tem um nome tão grande, não é? Com tanto sucesso, que as pessoas até acham que houve uma lista de espera para quem tinha Proof Pass. Tu depositavas os 2.5 Ethereum, seria uma espécie de rifa. Se não conseguisse, através do contrato de Ethereum, depois receberes de volta o valor que investiste, não é? A tentar conseguir um. E o que aconteceu, que foi toda a gente queria, não é? Só alguns conseguiram, e depois vemos um foguetão absoluto. Desde do momento que saiu, nunca vi uma escalada assim tão rápida na altura, que foi, lá está, dos 2.5 rapidamente chegou aos 8, depois continuou a escalar até aos 15, e ficou-se na certa altura, no momento mais alto, próximo dos 40, 43, 42, era uma coisa absurda. É incrível, acho que deu um pulo bastante grande num período muito curto. Uhum. E, eh, e também aí está, deve-se também à consistência da equipa, que acho que é isso que também acima de tudo é importante. É tu saberes quem está por trás do projeto, ser uma pessoa que tenha um percurso sólido e que sabes que à partida o projeto não vai falhar pelo facto da pessoa ser quem é. Exato. Claro que agora os valores estão um bocado mais estabilizados. Acho que atualmente Nos estão sites, não que é é? nos. Site 8.25 no OpenSea. Ok, estão no. Mas mesmo assim, foi aquilo que eu também tinha lido, apenas 1% desta coleção está listada. Ou seja, isto também transmite muita segurança no projeto. Porque assim as pessoas não estão também agarradas a isso porque sabem que é um ativo que apesar de tudo tem o seu valor e que pode muito bem valorizar caso haja uma melhoria aqui neste mercado. E pronto, só aqui uma parte. Houve um Moonbird que foi vendido por 350 Ether, Ah, que na altura equivalia a um valor superior a $1 milhão. exato. Não sei se é assim um todo tipo televisão. Como é que é de dizer? Com umas cores assim meio berrantes, não é? Tipo televisivas. Quando está de estática. Acho que foi comprado por um fundo da. Não sei se era da Sandbox ou algo assim do género, mas foi comprado por um fundo de investimentos. Era o 2642, para 26, quem quiser pesquisar. 42. Eu acho que tenho essa em mente. Por acaso é muito fixe. E é o nono mais raro. Ah, este, ok. Ok. Sim, eles têm. Na arte pixelizada, acho que eles conseguiram aqui um bom trabalho. E funcionam muito bem como PFPs também. E é assim um bocadinho o antídoto ao que tinhas no Bored Ape. Para si é assim Sim, uma sim. coisa, como é que é dizer? Mais refinada no tipo de pessoas que vai angariar, por exemplo, não é? Mais aquela pessoa das artes, das belas artes ali, ali do Porto, enquanto os outros eram todos do bairro, bairro de Choselas ou assim. É, como que estava a dizer um bocadinho, aqui a percentagem dos listados também tem a ver um pouco com aquele mecanismo que eles quase foram inovadores, que eram o nesting, que é praticamente um staking, não é? Que tens o teu ninho e quanto mais tempo tiveres o teu Moonbird lá, sem listares, vais ter diferentes tiers, ou seja, tens o bronze, passas mais um tempo chegas à prata, mais um tempo chegas ao ouro. E, por exemplo, quando tiveste dias suficientes para chegar ao bronze, as pessoas tinham direito, por exemplo, imagina, acho que era uma fanny pack, aquelas bolsinhas que tens de tiracolo, como se usava muito naquele tempo para os cigarrinhos. Chegando à prata, as pessoas tiveram meias, que até começou-se muito a gozar com isso, não é? Que as pessoas tinham ideia que ias ter uma coisa muito mais interessante e mais valorizada. E o do ouro, não sei. E também se não, acho que para teres direito aos oddities, não sei se tinhas que ter em staking. Isso já não me lembro muito bem. Mas pronto, eles davam este tipo de benefícios e muita gente ficou um bocadinho desapontada com essas compensações. E depois, outra coisa que agitou um bocadinho o preço foi uma mudança um bocado abrupta, sem consultar também os investidores, que foi para a mudança para o CC0,
que, ou seja, a posteriori, as pessoas que tinham o seu Ah, próprio Moonbird, um bocado como os Bored Ape, tinham direitos intelectuais do produto. E volta e meia, o Kevin Rose, passado uns meses, decidiu pôr em CC0, que é a propriedade intelectual está disponível para todas as pessoas no mundo, e na visão dele isso ajudaria a elevar o branding, não é? Porque podia se espalhar muito mais rápido pelas massas. Mas muita gente discordou porque pá, tem o seu próprio Moonbird e a coruja como identidade pessoal e vê-se completamente desvalorizada. Então, para que é que vou ter algo desse género se a próxima pessoa que vier pode fazer um copy-paste da minha imagem e usar também como PFP, por exemplo? Quando muita gente investiu dinheiro muito, muito forte nisso. São diferentes visões, não digo que seja certo ou errado, mas acho que era uma coisa que devia ter sido mais bem pensada e levada se calhar a uma assembleia de votos, como eles fazem assembleias semanais ou mensais, acho eu, para debater os temas e como levar o projeto em diante. E, e aí falharam um pouco e notou-se muito uma quebra nos preços, que os Moonbirds andavam sempre perto dos 20, mesmo numa fase mais baixa. e fora isso, não sei assim dos Moonbirds se há assim mais alguma coisa que não tenha falhado. É assim, há características, para quem não queira saber, as corujas, eh, há um conjunto de características, elas depois há uma aleatoriedade, não é? Um algoritmo que produz 10.000 peças diferentes. Mas as categorias estão divididas em fundo, bico, corpo, olhos, óculos, penas, acessórios para a cabeça e vestuário. E acho que dos Moonbirds é isso. Queres falar nos Os oddities Oddities, que exatamente. vieram Os após? Oddities foi uma aposta bastante invulgar, não é? Não foi quer dizer, o nascimento deles é que foi invulgar. Mas eles trabalharam com um artista conceituado, que é o Gramplin, que é o criador dos Cryptodes, que também faz assim uns trabalhos bastante giros com 2D, não é? Pixelizado um bocadinho como acontece com os Moonbirds. Eh, e aqui o resultado, ias receber umas pellets, que era, ou seja, aqui o Kevin Rose andou a explorar o próprio funcionamento da coruja no habitat natural. E aparentemente eles acabam por regurgitar assim umas bolinhas mais ou menos de, imagina, ratos mortos e esqueletos. E então tu vês ali durante uns tempos, durante a fase da mente mais ou menos, essa bolinha a girar, a girar, a girar, e as pessoas especulavam o que é que iria sair. E depois, quando passou à fase de execução, tivemos aqui um resultado, como é que é de explicar? Lá está, umas carcaças mais ou menos de corpo inteiro, em forma de rato, de sapo. E aqui o que acaba por ser mesmo um fator diferenciador é que não é bem PFP. É em corpo inteiro, fazer poses tipo de Peace and Love, com umas cores assim meio aberrantes. E na altura não foi nada bem acolhido. Apesar de ser um artista com bastantes provas dadas e que as pessoas costumam gostar bastante, não sei, acho que é preciso um gosto bastante particular para este trabalho. Não digo, a arte está nos olhos quem a ver, não digo que não existisse esforço neste trabalho, mas é um bocadinho grotesco, eu acho, na minha opinião, os resultados que acabaram por sair por aqui, não é? Acaba por ser uma linha secundária para dar uma entrada mais baixa a quem quiser entrar neste coletivo, e um pouco prova disso da recepção menos calorosa é que vais ter uma oportunidade no futuro de queimar, se quiseres, o teu Oddity para uma segunda linha que eles estão a criar no mundo dos Moonbirds. Olha, agora esqueci-me os Mythics, exatamente. Que já vai ser uma coisa mais cartunesca dos Moonbirds, vai ser na mesma uma coruja em formato mais cartoon e que podes queimar o teu Oddity e ter acesso a um deles. Mas não sei se tu viste, também vai funcionar de uma forma bastante interessante, é que vai haver uma lista de espera quando queimares, um bocadinho como os Nouns, ou seja, por dia só vão ser revelados tipo 10 de cada vez.
nesta coleção de 10 mil de quem queimar. Ou seja, podes estar uns dias à espera até o teu ser revelado. O que isso acho que até está a porrer em supply and demand e dar assim aos pouquinhos para não existir um choque tão grande no mercado. E o mesmo facto de não estás a criar uns extra 10 mil. Estás a só substituir alguns deles pelo outro. O que acho que também é bastante positivo. Realmente estive aqui a ver os Mythics e o que é que eles estão a pensar a fazer para. E, como tu disseste, é um desenho mais em forma de cartoon, mas ao menos é uma coruja e acho que é mais user-friendly. Esta arte tem mais substância. Entretanto, apareceu os oddities e foi assim uma. É assim, nós já falamos nisto no episódio prévio do Azuki e dos Beans, porque era uma arte diferente. Mas os Beans acaba por ser uma arte na mesma atrativa, por muito que seja num formato mais, uh, digamos, acriançado, assim, mais de desenhos animados, cola bem na arte principal dos Azuki. Agora, esta aqui acaba por ser algo completamente fora daquilo que eles pretendiam e talvez essa substituição seja uma boa jogada e também atendendo ao facto da comunidade não ter reagido tão bem de ser uma forma de ouvir a comunidade e de usar esta coleção para criar outra com mais Exato. adesão. Mas dito isto, consegues ver que eles estão a aguentar, os oddities aguentam bastante bem o valor e é uma jogada que muita gente está a fazer, dada a antecipação dos Mythics, porque estão a contar que terá uma aceitação bastante maior e como depois podes queimar e ter um mítico para o ano que vem. Muita gente tem apostado bastante aqui nos oddities. Epá, na minha opinião, vendo também imagens aqui dos Mythics, eu acho que vai ter bastante potencial. Tem assim um aspecto bastante Disney, não é? Até na imagem. Eu acho que muito mais gente estará inclinada aqui nesta abordagem, em comparação com a anterior. Tem aqui um bom trabalho, tanto quanto dá para ver, e eu acho que vai ser que nem pãezinhos quentes. Na minha opinião, eu acho que vai ter bastante sucesso. Lá está, é uma coisa mais fofa, não é? Aqui uma dúvida que tinha era se tu fores detentor de um oddity mais raro, se tu fizeres o burn, vais ter um Mythic da mesma raridade que o Oddity? Esta é a minha dúvida. Como a gente falou outra vez, como falámos, acho que não falámos aqui no podcast, mas falámos em privado. Isso foi outra coisa que aconteceu, aconteceram os oddities, as pessoas pensavam que mesmo tendo um comum, e era isso que o Kevin Rose também estava um pouquinho a vender, era que mesmo tendo um comum, isto é a hipótese como toda outra gente de sacar se calhar um mais raro. E o que acabou por acontecer foi os Moonbirds, os oddities terem os mesmos atributos dos Moonbirds que as pessoas eram detentoras. Ou seja, quem tinha mais raros acabou por, mais uma vez, beneficiar e ter oddities mais raros, enquanto pessoas com comuns acabavam por ter comuns. Pois é, aqui o Kevin Rose assim às vezes prega aqui umas rasteiritas, não é? Por isso está sempre um bocadinho de pé atrás com as coisas que ele diz. Lá está, os planos mudam, não é? As necessidades às vezes mudam e tem que haver alguma flexibilidade. Mas pronto, eu acho que a partir daí, para o ano que vem, eu acho que eles têm bastante potencial para continuarem super relevantes. Eles também tiveram aqui, na altura, um investimento de 60 milhões de capital de risco, e o que significa, pronto, que tem aqui bastante estabilidade nos cofres para continuar a produzir conteúdo bastante importante e levar os NFTs, o mundo dos NFTs, não é? Precisamos também muito disto para... Lá está, estamos a falar da Yuga Labs. Precisamos de competidores sólidos como o próprio Kevin Rose, como a recuperação do Azuki, por exemplo. Precisamos cada vez mais empresas a elevarem-se umas às outras, com ideias diferentes e métodos diferentes de abordagem. Tens toda a razão, mas cada vez mais tentar
criar aqui uma comunidade composta por vários elementos, pertencentes a várias empresas, mas com um objetivo comum que é tornar este mundo dos NFTs mais credível, mais consolidado, tentar limpar ao máximo aquilo que não interessa para apostar em algo que vai ter futuro, certamente, cada vez mais. Vai ser uma realidade que, pá, isto é mesmo assim. Nós, quando a internet surgiu, havia uns escritos que diziam que não ia durar nada e que iria ser completamente descontinuado e hoje em dia não se consegue viver sem internet. Sim, que até dá bastante. Não sei se viste. Desculpa, Tiago, estava a dizer. Não sei se viste mesmo uma entrevista antiga do David Letterman ao Bill Gates a ridicularizar o Bill Gates quando falava sobre a internet e do correio digital. E fast forward as coisas da forma como evoluíram. Se calhar fizeram um pouco isso também com a Apple também, não é? E isto vai ser talvez um exemplo semelhante. E a própria criptomoeda, que até já está bastante mais à frente que o mundo dos NFTs. Um, ou seja, tem-se que manter sempre as antenas no ar e ter a mente um bocadinho mais aberta a todas as possibilidades, não é? Muito bem. E Muito pronto, bem. pá. Vais-me perguntar se tenho um mote de despedida, não é? Costumas-me perguntar, então, tens algum mote de despedida para o grupo, para o pessoal? Ah, pois é. Olha, vamos começar por ti desta vez. Vamos Então, começar, não, Marco, vamos começar, obrigado por me teres vamos lembrado. começar por ti, não é? Alguma coisa que queiras ressalvar ou até que tenhas ideia de É assim, partilhar? acredito que há coleções interessantes. Acho que as pessoas conseguem encontrar coleções que possam até não ter assim tanto valor, mas que se calhar quem está envolvido até põe as fichas todas e entrega o seu esforço e dedicação. Se as pessoas quiserem mesmo, conseguem conseguem obter peças únicas por valores muito baixos. Nós, se calhar, num outro episódio falaremos nos free mints, mas basicamente não estou a dizer que isto é chapa 5 porque é preciso ser muito cauteloso com o dinheiro que se investe, mas fazendo uma boa pesquisa, estando no Discord constantemente, vendo o Twitter, que é outra ferramenta também que é essencial para ver o tipo de movimento que existe em relação àquela coleção e do feedback que a comunidade tem. Acho que acaba por ser mais fácil encontrar coleções e algumas delas também por essa questão de não terem tanto peso na comunidade, fazerem estes mints que muitas vezes são gratuitos, as pessoas pagam só, por exemplo, a taxa de, o gas fee e é que acabam por conseguir obter um NFT ou dois ou o que é que seja, pá, por um preço super baixo, pá, depois se aquilo valorizar, É um bónus? tudo bem, pá. Se não, se for uma coisa que as pessoas gostam, fica sempre aqui uma peça de arte um preço baixo para aquilo que oferece, que é a exclusividade. Seres detentor de uma coisa que é só Sim. tua. Por muito que digam que é um JPEG, é tua. Pronto, para ter muito cuidado naquilo onde se clica. Muitas vezes as coleções fictícias têm nomes muito similares e no No Twitter às Twitter, sim. vezes é preciso ter cuidado porque às vezes é uma letra que está errada. Por isso o Discord é sempre a melhor opção. Lá tem sempre os links oficiais e é a forma que vocês têm de clicar e de obter a informação correta. Não só na página dos mints, quando é para o fazer, como também na página do OpenSea, na página do Twitter e de outros links que sejam relativos àquela coleção. Porque isto é mesmo assim, tu clicas em alguma coisa que achas que estás a clicar no que está certo e clicas e depois faz a drenagem daquilo que tens da Uhum. carteira,
do que tu tiveres, dos NFTs, das criptomoedas que tens, e depois para reaver esse dinheiro É praticamente uma tarefa é herculeana. praticamente Impossível. impossível. Muito bom conselho. E é isto. Gostaste? Gostei. Foi bastante aqui um intrínseco, bocadinho. bastante completo. Eu, se puder também acrescentar, eu só queria alarmar mais uma vez as pessoas para usem sim as plataformas, mas por favor transfiram sempre os vossos pertences, as vossas criptomoedas para uma carteira segura e que seja mesmo vossa. Temos bons exemplos como a Exodus, que é uma boa carteira móvel, uma hot wallet muito boa. Se tiverem ainda mais possibilidades, investam numa Trezor, numa Ledger e tenham sempre de forma bastante encriptada e segura um dinheiro que é tão difícil de angariar, não é? Investir. E terem muito cuidado também quando existem aqui estes juros mirabolantes, quando pões o SDT, o SDC e Ethereum a dar-te juros 3, 8%, 9% em contratos destas operadoras e mesmo DeFi. Porque é como quando se diz, mas de onde é que vêm estas percentagens loucas? Tu é que estás a ser, acabas tu que estás a ser a própria liquidez para aumentar este bolo todo, e quando é demasiado bom e explode, depois as pessoas também perdem aí bastantes fundos, às vezes coisas que nem podem sequer perder, e não custa nada, também é 2 minutos, 3 minutos para transferir da vossa plataforma, é sempre uma boa tip, não é? Porque tem acontecido tantos casos este ano que mais do que nunca nós devemos ser os nossos próprios bancos. Já se temos essa possibilidade com a Bitcoin e com a Ethereum ter estas carteiras já bastante seguras, não deixem nas mãos de outras pessoas, entidades que até por mais que pareçam ser sólidas, não vale a pena o risco. Tens toda a razão, Marco. E acho que com esta excelente dica aqui do Marco, nos despedimos. Nós estamos no Twitter, em NFQ Podcast, estamos no Instagram, também estamos no YouTube, e podes ouvir o podcast no YouTube, claro, mas também no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e no Apple Podcast. Uma panóplia, não há desculpas. Não queremos que nos falte nada. É isso, é clicar, é subscrever e pronto, queremos continuar a fazer conteúdo. É sempre conteúdo feito como um hobby. Nós não vivemos disto, gostamos daquilo que estamos a discutir, achamos pertinente e pronto. E queremos que tenham uma boa semana, e que desfrutem daqui dos NFTs sempre com cautela. Isso até o nosso episódio entrar no ar, vocês não disserem a pelo menos 5 pessoas novas, alguma coisa muito má vos irá acontecer. Tipo, lembras do The Ring?